Graça e paz, abençoado. Graça e paz, abençoada. Glória a Deus pela sua vida. Você tem uma Bíblia aí? Tem, não tem? Você sabia que foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus? O sistema hipócrita, falido espiritualmente falando, diz que é um autor desconhecido. Desconhecido para eles que não têm conhecimento de nada, que não conhecem a Bíblia. Mas para mim que sou profeta, apóstolo e mestre, foi revelado quem é o autor do livro de Hebreus. Paulo é o autor do livro de Hebreus e vou te mostrar na Bíblia, eu não tenho outro lugar para mostrar. As coisas de Deus são provadas na palavra de Deus. Paulo é o autor do livro de Hebreus. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 13. Eu tenho alguns textos para ler e você vai entender na sua Bíblia, que é a mesma que a minha, porque Bíblias são tudo igual. Você vai entender que quem é o autor do livro de Hebreus é o apóstolo Paulo. Paulo é o autor do livro de Hebreus. Paulo. Não tem nada de autor desconhecido. O autor do livro de Hebreus é o apóstolo Paulo. Vamos ver isso? Hebreus 13, versículo 22. Vou te dar uma dica. Ao ler o livro de Hebreus, perceba a linguagem do livro de Hebreus e compare com as demais outras 13 cartas do apóstolo Paulo. Compare. Leia Hebreus e leia as outras 13 cartas e compare a linguagem. Vamos ver. Hebreus 13, verso 22. Rogo-vos, alguém está falando, rogo-vos, suponha que eu não saiba quem é. Hebreus 13, 22 diz: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Vou ler de novo. Hebreus 13, verso 23. Quem escreveu Hebreus, suponha que eu não saiba quem é, quem escreveu Hebreus, em Hebreus 13, 23, está dizendo assim, ó: sabei que o irmão Timóteo já está solto, o qual, se ele vier depressa, vos verei. Bom, vou fazer uma pergunta. No Novo Testamento, na Nova Aliança, só tem 4 apóstolos: Paulo, Pedro, Tiago e João. No Novo Testamento só tem 4: Paulo, Pedro, Tiago e João, que escreveram. 4 apóstolos que escreveram: Paulo, Pedro, Tiago e João. Tiago andava com Timóteo? Não. Pedro andava com Timóteo? Não. João andava com Timóteo? Claro que não. Só você ler a Bíblia. Dos 4, quem que andava com Timóteo? Paulo. Suponha que não ficou claro ainda. Suponha que não ficou claro. Para mim já está claro que foi revelado. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Deixa aberto o Hebreus 13. Deixa aberto. Abra sua Bíblia agora também em 2 Timóteo, capítulo 4. Deixa o Hebreus 13 aberto. Deixa o Hebreus 13 aberto. Todo mundo sabe que quem escreveu para Timóteo foi Paulo. Está claro? Se tiver alguma dúvida que foi Paulo que escreveu Timóteo, você abre a primeira página do primeiro capítulo de Timóteo, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, tanto faz, ou o 1 Timóteo ou o 2 Timóteo, você vai ver aqui, ó, Paulo, apóstolo de Cristo. Então, quem escreveu para Timóteo foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, está claro. 2 Timóteo 4, deixa o Hebreus 13 aberto, 2 Timóteo 4, verso 9. Quando a pessoa não tem conhecimento, fala um monte de heresia, né? Mas o conhecimento, ele quebra, ele passa por cima das heresias. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Timóteo 4, verso 9, Paulo disse para Timóteo, ele escreveu para Timóteo, então ele diz, 2 Timóteo 4, 9, procura vir ter comigo depressa. Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo 4, 9, ele diz:
procura vir ter comigo depressa. Agora leia Hebreus 13, 23. Olha lá, ó. Junta com Hebreus 13, 23. Aí você vai saber quem é que está falando em Hebreus. Hebreus 13, 23. Sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Quem é que está falando em Hebreus? Paulo. Só tem 4. Não é Tiago, não é Pedro, não é João. O Paulo, em Hebreus 13, 23, está dizendo, ó o 23, Hebreus 13, 23, mais uma vez. Sabei que o irmão Timóteo já está solto. Quem que andava com Timóteo? Paulo. Verso 23, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Por quê? Paulo estava esperando Timóteo vir. Segundo Timóteo 4:9. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Paulo estava esperando Timóteo vir, porque Demas tinha abandonado ele. Segundo Timóteo 4:10, Demas me abandonou. Então ele disse, Timóteo, venha ter comigo depressa. E lá em Hebreus 13, 23, ele disse de novo, ó, se o Timóteo vir depressa, eu vos verei. Está claro ou não está claro que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo? E agora, eu vou te mostrar um texto na Bíblia, Pedro reconhecendo a linguagem de Paulo. O próprio Pedro reconhecendo a linguagem de Paulo. Ou seja, até Pedro sabia que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Foi o que ele disse. Você quer ver isso? Abra a sua Bíblia aí, em 2 Pedro, capítulo 3. Depois de Hebreus, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro reconheceu a linguagem de Paulo. 2 Pedro 3,15, Pedro falou. 2 Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha Pedro falando de Paulo. Olha lá, ó. 2 Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a revelação que lhe foi dada. Segundo a sabedoria que lhe foi. O Pedro reconhecendo a revelação que Deus deu para Paulo. 2 Pedro 3,16. Aí o Pedro escreveu assim, em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma. Está claro ou não está claro que foi Paulo que escreveu Hebreus? Está claro ou não está claro? Aqui, ó. Hebreus 13, 23. Paulo falando de Timóteo. Hebreus 13, 23. Segundo Timóteo 4:9. Timóteo, venha ter comigo depressa. Segundo Timóteo 4:9. Junto com Hebreus 13, 23. Está claro que é Paulo falando. Aí o Pedro, reconhecendo a linguagem de Paulo. Segundo a Pedro 3,16. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Aí Pedro, como não recebeu a revelação, ele diz, suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. O Pedro aqui, em 2 Pedro 3, 15 e 16, ele reconheceu a mesma linguagem de Paulo. Verso 16, em todas as suas cartas, Paulo escreve da mesma forma. Você vai ler Hebreus inteirinho e vai ler todas as cartas de Paulo, vai ficar claro que a linguagem é a mesma, da mesma forma. Como se não bastasse isso, Hebreus 13, 23, 2 Timóteo 4, 9. E a última prova, provando que Hebreus não é autor desconhecido. É desconhecido para você que não conhecia a Bíblia, que não tem o pleno conhecimento. Aí você não sabe quem escreveu, né? Mas eu já sei disso há muitos anos. Muitos anos que eu sei que foi Paulo que escreveu Hebreus. A prova final, como Pedro disse, que ele escreve da mesma forma, vamos ver a saudação de Paulo. Abre aí para terminar, Hebreus 13. Pode fechar o Pedro. Volta lá em Hebreus 13. Volta lá, ó, tá aqui, ó. A última página de Hebreus 13, o último versículo de Hebreus 13. Hebreus 13, 24. Olha lá, ó. Olha a saudação de Paulo.
essa é a prova final. Hebreus 13, 24, está escrito assim, ó, a graça seja com todos vós. Hebreus 13, 24, a graça seja com todos vós. É 25? Desculpa, Hebreus 13, 25. É 25, desculpa. Hebreus 13, 25. A graça seja com todos vós. Bom, só tinha 4 apóstolos, Pedro, Tiago, João e Paulo. Quem que pregava a graça? Pedro? Não. Tiago? Não. João? Não. Paulo pregava a graça. Paulo que anunciava a graça. A Paulo foi revelada a graça. Olha a saudação de Paulo em Hebreus 13, 25. A graça seja com todos vós. Agora vamos ver algumas outras saudações finais de Paulo, para você ver se é ele ou não que está falando em Hebreus. Você quer ver uma coisa? Ó, você está em Hebreus? Vai voltando aí um pouquinho, ó. Antes de Hebreus, antes de Hebreus é o quê? Tito, capítulo 3, verso 15. Vamos ver, agora, Tito está claro que foi Paulo que escreveu para Tito. Então veja Tito 3, verso 15. Tito 3, 15. Saudam-te todos os que estão comigo. Saúda a quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. A mesma linguagem. Hebreus 13, 25 e Tito 3, 15 é a mesma. A graça seja com todos vós. A saudação é a mesma de Paulo. A saudação de Tito aqui, Tito 3, 15, Paulo saudando, a graça seja com todos vós, é a mesma de Hebreus 13, 25, provando que é Paulo. Mas como se não bastasse, vamos ver outra saudação. Vamos ver outra saudação de Paulo. Antes de Tito, Timóteo, vamos ver aí, ó. Volta só uma página. 2 Timóteo 4, 22. Antes de Tito. 2 Timóteo 4, 22. O Paulo disse, o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Está claro que Paulo terminava, a graça seja, a graça seja, a graça seja com todos vós, a graça seja convosco. É a saudação de Paulo, ou seja, é Paulo falando. É Paulo falando em Hebreus, como é Paulo falando em Gálatas, como é Paulo falando em Colossenses, como é Paulo falando para Tito, como é Paulo falando para Timóteo, Paulo falando para Coríntios. A graça seja com todos vós. Está claro ou não está claro? Receba esse entendimento, receba essa revelação. O livro de Hebreus mentiu quem disse que é um autor desconhecido, ou se é desconhecido para eles. Aqui no Ministério Graça e Apostolado já nos foi revelado que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Este é o perfeito entendimento da graça e do apostolado, juntando assim as 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Este é o perfeito entendimento. O livro de Hebreus não tem nada de autor desconhecido. Desconhecido para quem não tem o pleno conhecimento, para quem não conhece a Bíblia. Aí para eles é desconhecido. Aqui no MGA, na graça e no apostolado, para nós já foi revelado. Assim como aquele que escreveu Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, que é Paulo, é o mesmo que escreveu Hebreus. Conhecemos a sua linguagem e conhecemos e identificamos a linguagem do nosso apóstolo e mestre dos gentios, Paulo, enviado por Deus para a glória de Deus. Graça e paz, abençoado.